Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E chegamos ao capítulo 12. E comentamos alguma coisa sobre o capítulo 13, sobre a questão dos dons espirituais. Jesus é o dom supremo. Mas, como havíamos nos comprometido, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aparentemente aqui o texto declara uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto e transparece a ideia de que a igreja estava confundindo as manifestações, operações e realizações do Espírito Santo na igreja com comportamentos da antiga vida pagã, da antiga vida de idolatria. Manifestações espirituais nunca foram incomuns na história da humanidade, tá? Nunca foram incomuns. Agora, na vida da igreja há um regramento. E o apóstolo Paulo insiste aqui com a igreja de Corinto para que a igreja de Corinto se submeta à orientação do Espírito Santo, a orientação das Escrituras e a orientação do apóstolo Paulo, para fins de que se mantivesse a comunhão da igreja de Corinto com as demais igrejas cristãs daquela época. O apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, como alguém investido de autoridade para restaurar, para resgatar, para orientar a igreja no que diz respeito a um comportamento que estava causando mais divisões do que união. Tudo na igreja deve ser feito para a glória de Deus Pai. Tudo é feito para a glória de Deus, nunca para a glória do eu, nunca para a glória do ele, nunca para a glória daquele. É sempre para louvor da glória de Deus Pai, através da fé em Cristo Jesus, pela atuação soberana do Espírito Santo de Deus. Nesse aspecto, no que diz respeito aos dons espirituais, eu tenho a minha posição bastante tranquila já há muito tempo. Tanto que por um longo período eu não me preocupei em estudar esse aspecto de dons espirituais, porque eu já deixei evidente que dons espirituais não têm relação à vida eterna, não tem nenhum vínculo com a eternidade, não tem nenhuma relação com a santificação, com a santidade. Tá? Dons espirituais são capacitações para o serviço, ou revestimento para que a pessoa use seus dons e habilidades a serviço de Deus. Deus não deve absolutamente nada a ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém, no dia do juízo, chegará lá nos céus, ou pelo menos diante do trono do Todo-Poderoso, dizendo o que fez. Na verdade, os evangelhos mostram que os falastrões, os que ficam aí lutando muito por reivindicar milagres, prodígios, sinais, isto ou aquilo, serão envergonhados, serão reprovados. Essa história de eu fiz, eu tenho, é meu, isso diante de Deus não tem valor absolutamente nenhum. Não estou dizendo que os dons espirituais sejam inúteis. Até aqueles que alegam que os dons espirituais cessaram, ou uma parte dos dons espirituais cessaram, ou em parte dos ministérios, não diria que cessaram, eu diria que tiveram a sua função levada até a finalidade, até o objetivo. A igreja de Cristo é a igreja apostólica. Então, os ministérios da igreja são utilizados pelo Espírito Santo para operações, realizações e manifestações. Mas para não falar o que eu penso, do jeito que eu penso, porque isso eu aprendi com alguns mais velhos, é falta de respeito, eu separei quatro, na verdade são 5 livros. São
algumas obras de teologia que eu procurei aqui para falar algum aspecto dos dons espirituais ou da atuação do Espírito Santo. Vou usar também o material do Dr. Champlin. Dr. Champlin foi uma bênção para a igreja aqui no Brasil, tá? Ele é muito criticado, é muito pisoteado, é muito assim depreciado, principalmente pelos preguiçosos, principalmente aí por esses reverendos, pastores aí que teriam até condições, mas nunca se dispuseram a parar para escrever obras de dicionários ou comentários ou coisas desse tipo, enciclopédias. Por quê? Porque demanda muito tempo e demanda também um aparato técnico. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. As igrejas no Brasil dependem de homens como o Champlin, que viram um mercado vazio. Praticamente não havia enciclopédias de teologia no Brasil. Ele aproveitou a oportunidade, ele é filósofo, na verdade, e produziu um material baseado em algumas enciclopédias que tem nos Estados Unidos. Tem diversas obras lá, americanas, da mesma linha. O Dr. Champlin, no que eu vejo, ele apresenta, em termos de espiritualidade, uma visão tomista, ou seja, seguindo Tomás de Aquino, que é muito comum em termos de espiritualidade. A influência católica no Brasil ela é muito intensa. E a obra de Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, como alguns preferem chamá-lo, ela diz respeito à construção de uma teologia para justificar uma eclesiologia, ou seja, uma doutrina da igreja. Basicamente, quase todas as obras de teologia têm o propósito e o objetivo também de justificar a doutrina desta ou daquela igreja, a visão desta ou daquela instituição religiosa, tá bom? As obras católicas, a luterana, as evangélicas, as pentecostais, todos têm um propósito, inclusive, de justificar suas práticas. Né? Ninguém vai se dar ao trabalho de produzir uma obra de teologia e sair condenado ao final do trabalho, tá? Isso não tem. Então é comum, todos estão procurando de uma forma ou de outra justificar a sua postura teológica ou doutrinária. Como primeira obra eu peguei aqui, na época é um livro de 1996, eu li algumas vezes, é Fundamentos da Teologia Pentecostal. Quanto aos nomes, eu recorro à legislação brasileira que me desobriga da pronúncia conforme ela é feita no país de origem. Nós não somos obrigados a pronunciar com certeza o nome estrangeiro, a menos que tenhamos o hábito. Também não fazemos com o objetivo de ofender, insultar a quem quer que seja, mas eu entendo que é Guy Duffield e Nathaniel Van Cleave. Por aí, tá? Lembrando que em nenhum lugar do mundo as pessoas se esforçam a pronunciar os nossos nomes como nós pronunciamos, nós brasileiros, tá bom? Nós temos, assim, excelentes intérpretes, excelentes tradutores. O tradutor brasileiro, o intérprete brasileiro, ele é muito bom, ele é muito dedicado. Quanto à produção teológica, a nossa é pequena. Mas é pequena a nossa produção em quase todas as áreas do conhecimento humano. Vez ou outra surge alguém que inova, que se apresenta, que desponta e invariavelmente é levado aí para outro país, para outra nação. Tá? O Brasil é um país, uma nação que perde cérebros, né? Que perde inteligência, que perde capacidade intelectual para a Europa, para a América do Norte e para outros lugares do mundo também. Esse Fundamentos da Teologia Pentecostal e da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu tive acesso a esse material em 1996, eu li algumas vezes, é um livro fácil, é um livro simples, é uma leitura simples, ele é baseado na doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Nos pontos principais. Tem outros utilizados acho que não me engano é o Horton, Stanley Horton, os assembleianos usam muito e tem alguns outros. Tá? Eu vou usar
vinculado à igreja, esse porque eu tenho esse material desde 1996 e ele é fácil de ser utilizado. Infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais praticamente abandonaram, praticamente não há produção teológica nas igrejas pentecostais. Não só no Brasil, mas como também fora. Por quê? Porque eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Mas isso é triste. Isso é triste. Isso significa que há um descompromisso. Há um descompromisso com áreas do conhecimento humano que podem enriquecer e ajudar a vida das pessoas. Mas são instituições. Nós não estamos aqui julgando instituições. Nós estamos aqui avaliando o material produzido. E esses dois pastores que já morreram, que já se foram, produziram esse material que circulou o mundo. Tá? E ele inicia falando da obra do Espírito Santo. E quando eles se propõem a falar da obra do Espírito Santo, eles falam da Trindade. E ele alega o seguinte: nem sempre é possível, não sendo também necessário, distinguir precisamente a obra do Espírito Santo da obra de Deus o Pai, da obra de Deus o Filho. Ele afirma, e nisso ele faz muito bem, porque nós, cristãos, nós evangélicos, não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos em um único Deus, só há um Deus. Adoramos a Deus em trindade. E esse é um conceito, é uma verdade doutrinária impossível, como todas as verdades espirituais e doutrinárias, todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, é impossível você transportar para a mente, para a alma, para o espírito de outra pessoa. É uma operação do Espírito Santo, é uma atuação do próprio Deus na vida, na mente, no íntimo da pessoa. Nós adoramos a Deus em trindade, nós adoramos a trindade em unidade. Nós acreditamos que há um único Deus, é o que a Bíblia declara. O conhecimento da doutrina, nós passamos alguma coisa aí para deixar registrado a forma declaratória, né, da doutrina, a formulação histórica. É assim que cremos. Nós acreditamos profundamente, não temos dúvida na nossa mente, no nosso espírito. Mas expressar isso de maneira a não errar é incrivelmente difícil. Incrivelmente difícil. Mas também é incrivelmente difícil expressar doutrinas como graça, né, fé. É incrivelmente difícil expressar de modo a você tocar a outra pessoa, a levar o que você crê, o que você sente, o que você vê para o outro indivíduo. Porque isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo, nós não temos como impor. Por isso que a fé não deve ser por decreto. Por isso que os estados modernos hoje, a maioria não possui religião estatal. Por quê? A imposição, ainda que com boas intenções, entre aspas, acaba provocando reação, rejeição, revolta e coisas do gênero. Tá? Ele diz aqui, acreditamos que Deus é um, e a inter-relação, ou seja, a relação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que ele chama de inter-relação, entre as várias atividades de cada pessoa da divindade, é tão íntima que não podemos discernir sempre uma da outra. Historicamente, os cristãos foram convencidos, né, a orar a Deus o Pai. Sempre se orou a Deus o Pai. Reconhecendo Cristo como divino, orações foram dirigidas a Jesus, o Cristo. Reconhecendo o Espírito, orações também foram dirigidas ao Espírito, se bem que o Espírito é o Espírito de oração. O Espírito Santo revela Cristo Jesus que nos conduz ao Pai. Tem lugar aí que se você, numa oração, não citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você é quase convidado a se retirar da igreja, porque você estaria orando errado. Jesus nos ensina a orarmos diretamente ao Pai. Diretamente, porque oramos
através de Cristo Jesus, capacitados. A palavra não significa propriamente isso, né? Mas movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você está orando a Deus, ao Pai, você pode se dedicar as suas orações a Deus, o Pai. Deus sabe que você é cristão. Deus sabe que você tem Jesus, o Cristo, como seu Senhor e Deus como seu Salvador, tá? Deus sabe que é o Espírito Santo que está te movendo nas suas orações. Não, é interessante que a pessoa não se perca em questões técnicas. Quem tem que organizar devidamente o culto são os responsáveis pelo culto, são os responsáveis pelas atividades da igreja, esclarecendo, né? Tem a liturgia, que também inventaram agora uma doutrina do culto. É a liturgia, o nome é liturgia, né? O procedimento correto, adequado. Tem algum material nesse sentido para facilitar a vida das pessoas, mas não precisa temer. E ele diz o seguinte: em muitas de suas atividades, Deus opera através do Filho no poder do Espírito. Como princípio geral, poderia ser dito que todas as operações divinas têm origem no Pai, são executadas pelo Filho e levadas à fruição, a efeito, pelo Espírito Santo. E ele, como é o início da doutrina do Espírito Santo, ele vai falar da relação do Espírito Santo com o mundo, a relação do Espírito Santo com a criação de um modo geral. Então vamos falar disso aqui rapidamente. O Espírito Santo é agente da criação. O Espírito Santo também é agente da criação. Cada pessoa da divindade é apresentada como tendo criado todas as coisas. O Pai. Aqui, Hebreus, você dá uma lidinha em Hebreus lá, logo nos primeiros versículos de Hebreu. Deus, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, pelo qual também fez o universo. Então, Deus, o Pai, é o Criador do universo. Em Hebreus declara que o universo foi criado também pelo Filho, tá? O Filho, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. João 1,3. Todas as coisas, Deus criou todas as coisas através do Filho. É o que os textos bíblicos declaram. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Estão citando aqui Colossenses. O Espírito Santo. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. É o Salmo 104. E Jó também declara: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó. Essas passagens não são contraditórias. Elas se complementam. Na verdade, ela está dizendo que Deus é o Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E João declara, João no seu conhecimento, na sua longa vida de comunhão com o Espírito Santo, ele diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é o verbo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito mais do que um homem histórico, é muito mais daquele que nasceu de Maria, é muito mais que o filho de Maria, ele é o filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é nascido da Virgem Maria, ou seja, virgem porque não tinha contato, sem a intervenção do homem. Tá? De Maria usou o óvulo e o útero. Ele é o Filho de Maria, mas é também o Filho de Deus. O Filho de Deus que se fez homem. O Verbo encarnado. O Verbo
que se encarnou, que desceu dos céus para tabernacular, ou seja, para fazer do corpo humano a habitação do divino, a nova humanidade, ou a humanidade vencedora, propiciada por Deus em Cristo Jesus. Eles continuam dizendo aqui sobre a doutrina da Trindade. Essas passagens não são contraditórias, mas segue-se o princípio que existe através de toda a Bíblia, no sentido de que as três pessoas da Trindade, ou triunidade seria a melhor palavra, né, operam juntas para realizar a vontade divina. A declaração inicial da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus no princípio criou Deus os céus e a terra. Sugere que a Trindade ou triunidade inteira se achava em atividade, pois a palavra Deus é de origem hebraica, palavra uniplural, indicando mais de uma personalidade. Os judeus protestarão. Os judeus são os guardiões da declaração eterna e verdadeira de que há um único Deus, Criador dos céus e da terra. Eles são os guardiões dessa palavra. Eles são os guardiões dessa revelação. Aos cristãos foi concedido o entendimento de que o único e verdadeiro Deus soberano se revelou à humanidade de forma triuna, em triunidade. Unidade da Trindade, Trindade da unidade. O cristão não se opõe de modo algum à afirmação judaica de que há um único Deus, porque este é o ensinamento de toda a Bíblia. Toda e qualquer dificuldade que o cristão tiver em relação a Jesus, o Cristo, eu creio que estará perdoado, desde que ele guarde a fé de que o que Deus realizou em Cristo Jesus é suficiente para salvar a humanidade do poder do pecado e da escravidão da morte. Guardada a fé, as dificuldades doutrinárias, no meu entendimento, estão perdoadas. Agora, se a pessoa quiser se dedicar para compreender, vai tempo. A princípio, você vai apenas memorizar os conceitos, vai memorizar, somente com o tempo de estudo, dedicação, leitura, releitura, leitura da Bíblia, você terá essa compreensão, por assim dizer, né, dessa revelação. É um único Deus que se revela triuno para aqueles que creem em Cristo Jesus. Tá? E ele apresenta aqui, em primeiro momento, o Espírito Santo como agente, como participante da criação do universo. No próximo tópico, ele falará da vida humana, mas nós pararemos aqui nesse tópico da Fundamentos da Teologia Pentecostal, o Guy Duffield, Nathaniel Van Cliff. Nathaniel é muito mais fácil pronunciar do que o Guy aqui. Que Deus abençoe esses homens, eu tenho certeza que Deus os abençoou ricamente e nós usaremos o material dele para ingressarmos aos poucos nos ensinamentos apostólicos aqui sobre os dons espirituais. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.